Apenas mais um desenvolvedor falando o óbvio para vocês. Desde 2020, eu já falei que isso aí seria um dos problemas do Series S. Mais uma vez, a gente está vendo a coisa se comprovando nesse exato momento. Bora conferir essa entrevista de um dos desenvolvedores da Remedy, um grande estúdio aí na indústria que está produzindo Alan Wake 2, já foi produtor de vários títulos, para as plataformas, inclusive do Xbox. Vamos conferir a opinião dos caras sobre essa bomba que acabou de sair. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, um grande prazer em ver vocês aqui novamente. Eu tenho uma mensagem para deixar no final do vídeo para vocês, pra galera aí que ainda tá fazendo as suas compras no exterior, sobre a questão da taxação. Fiquem de olho que no final do vídeo eu vou deixar essa mensagem. Vamos falar do assunto primeiro agora. Desde 2020, quando começou essa nova geração, o que tinha de cachista na internet dizendo que o Series S seria inclusive capaz de bater de frente com o PlayStation 5 não era brincadeira. E é óbvio que a gente sabe o porquê que os caras tinham esse discurso. Na verdade, existia uma esperança no coração dos caras de que o Series S conseguisse se equiparar ao PlayStation 5, porque esse é o console que eles iriam comprar. Se vocês viram esses dias aí, saiu, uma notícia aí de que cerca de 70% dos Xbox vendidos nessa nova geração não era do Series X. Era do Series S. Depois uma galera falou aí que parece que na verdade era meio que quase 50% para cada lado, o Series S ganhando um pouquinho. Ainda assim, cara, 50% é muita coisa. A galera que ficou falando de poder queria comprar o quê? O Series S. E foi o que eles fizeram. Só que aí, meus amigos, vocês devem se lembrar que já desde o começo da geração, vários desenvolvedores, teve até engenheiro lá da Crytek que teve aquela entrevista polêmica quando ele disse, que o PlayStation 5 era uma máquina mais bem otimizada do que o próprio Series X. Depois os caras foram lá e tiraram a entrevista do ar, porque obviamente, foram encher o saco dos caras. Enfim, várias polêmicas. Mas uma das coisas que a gente poderia focar aqui, que é o Series S, cá entre nós, eu não tô aqui criticando você por ter comprado o Series S, eu quero deixar isso muito claro no vídeo. Só que o ponto aqui é o seguinte, se você ainda não reparou, ou se você ainda não parou pra pensar nisso, e eu não tô falando pra você que foi lá e comprou na moralzinha, eu tô falando pra galera que faz a guerra do console na internet usando o Series S de argumento. O que todos os desenvolvedores sempre pegaram no pé do console não foi só poder de GPU. A galera que é leiga, não entende muito dessa questão de tecnologia, muitas vezes acha que quando se fala de um hardware, está abrangendo apenas o lado da GPU. E não é o caso. E hoje nós temos aqui um vídeo do desenvolvedor da Remedy comentando exatamente sobre isso no novo título que vai sair deles aí, que é o Alan Wake 2, falando sobre a dor que é ter que desenvolver para esse console. E galera, o aspecto que ele menciona ali é totalmente matador. E é exatamente aquilo que eu já tinha falado para vocês há 2 anos atrás. Isso que eu tô falando aqui pra vocês, galera, não é uma questão de ficar se mostrando nem nada, mas cara, quando a gente tem um trabalho, a gente tem que valorizar ele, certo? Olha só de quando que é esse vídeo aqui, 3 anos atrás, lá de 2020. E eu quero que vocês reparem numa coisa aqui. Naquela época, a gente tava fazendo um levantamento das informações com base nas possíveis especificações do Series S. E olha só que coisa interessante, a gente já tinha previsto que ele teria cerca de 10 GB de memória disponíveis para ser utilizados tanto para o sistema quanto para o uso dos jogos. E quando a gente olha para esse lado aqui do uso dos jogos, isso aqui era a estimativa de uso que o console teria, ou seja, 2 GB usados para o sistema e cerca de, na verdade, 8 GB para os jogos poderem ser rodados. Então vocês estão entendendo aqui onde a gente quer chegar? Desde aquela época, um dos pontos negativos que eu mencionei para vocês era isso aqui. A memória RAM do console, que seria um dos maiores gargalos, que a GPU ia ser só um pequeno detalhe dentro dessa equação. Porque o que acontece, galera? Um dos argumentos que a galera mais usa é o seguinte, eles questionam os desenvolvedores por muitas vezes fazerem o jogo para PC, que inclusive às vezes pode ter uma GPU até um pouco mais fraca que um Series S, e mesmo assim o negócio rodar. Ou um PC que tem uma GPU pouca coisa mais forte que um Series S, e mesmo assim o jogo rodar. E aí a galera acha que esse argumento é um argumento matador, porque isso é uma prova definitiva de que os desenvolvedores só têm preguiça de desenvolver para o Series S. E galera, esse não é o caso. Durante a entrevista com a IGN,
O desenvolvedor da Remedy, que vocês estão vendo exatamente aqui, ó, responde essa pergunta. Inclusive, também é mais uma coisa que eu já ensinei pra vocês nos vídeos técnicos aqui do canal. A questão do PC, galera, não é somente GPU. A questão do PC é o seguinte, às vezes o cara no PC, ele tem uma GPU que é um pouco mais fraca, só que vai ver o tanto de memória RAM que tem dentro do PC do cara. O Series S, os consoles, né, da atual geração e das gerações passadas, por que quando a gente fala memória RAM, a gente coloca entre aspas aqui? Porque a memória RAM, no caso do PC, ela é mais utilizada para carregar outros tipos de ativos dos aplicativos. Já a memória que vai trabalhar com a parte gráfica, né, ou seja, com os assets gráficos, é a memória da GPU, que geralmente é a GDDR. Certo? Presente ali dentro das GPUs da RTX, da AMD, né, da Radeon, enfim. Então pensa, do lado do PC, além de ter a memória RAM que você pode ter na maioria dos PCs até uns 64 GB, como é o que eu fiz no meu, por exemplo, eu turbinei meu PC antes de chegar a taxação aí, né? Existe também a memória da placa de vídeo. Então é óbvio que uma placa de vídeo que tem baixa memória vai ter uma capacidade menor de rodar as coisas, porque vai ter menos espaço para alocar ali os assets que vão ser processados ali para as texturas e tudo mais. Só que aí que entra o ponto justamente do que ele falou. No caso do Series S, a mesma memória carrega arquivos de vários tipos e não só arquivos relacionados a gráfico. E esse é o grande gargalo do console. Isso é aquilo que a gente vem falando para vocês, os desenvolvedores primeiramente, porque eu não sou desenvolvedor, então eu fico em segundo, terceiro lugar aí nessa lista, né, de pessoas que abordaram a coisa. Eu reconheço minha posição aqui humildemente, mas que eu falei pra vocês isso desde 2020, eu falei. Então pra quem quiser ver essa entrevista onde esse desenvolvedor fala exatamente disso, galera, ó, é mais ou menos nessa parte aqui que é quando o cara da IGN pergunta sobre o Series S pra ele e ele responde exatamente o que eu tô falando pra vocês. O desenvolvedor aqui deixa muito claro que, em questão de CPU, é muito mais tranquilo de trabalhar, porque a CPU do Series S é praticamente idêntica à CPU do Series X, o PlayStation 5, né? É tudo equivalente. Agora, o gargalo começa quando vai na GPU, que o desenvolvedor já deixa muito claro que é muito fraca, e além disso, você tem um problema de memória. Ele dá a entender o quê? Se o Series S, mesmo tendo a GPU dele mais fraquinha, mas tivesse mais memória para ser trabalhado, muitos problemas poderiam ser contornados, a dor de cabeça seria menor. E isso que ele nem mencionou a questão da memória do Xbox ser fragmentada. Então ainda tem mais esse fator, porque boa parte da memória do Series S não é a memória que tem as mesmas velocidades por ciclo, ou seja, você tem uma parte dela que é ainda por cima muito mais lenta do que a outra. E rende muito menos. Então olha o malabarismo que os desenvolvedores têm que fazer para compensar esse problema no Series S. Aliás, isso, de acordo com aquele desenvolvedor, o engenheiro lá da Crytek, lá em 2020, também era um problema no Series X, e que era uma das causas pelas quais o console só conseguiria utilizar ali os 12 teraflops para valer, isso nas palavras ali dele, em situações muito específicas. Então e aí, será que esses desenvolvedores tinham razão? Bom, 3 anos depois, vendo as comparações nos jogos, eu acho que eles tinham sim. Vou dar um último exemplo aqui antes da gente encerrar o vídeo. Vocês se lembram, por exemplo, galera, de um jogo chamado Assassin's Creed Valhalla? Pois é, quando ele saiu com o PlayStation 5 e o Xbox Series X, o Xbox Series X já começou a apanhar desde lá, porque no PlayStation 5 estava com a resolução melhor e o frame rate também estava melhor no console da Sony. Ali saiu o patch e tal, e no patch que eles fizeram para equivaler as versões, eles diminuíram a resolução do PlayStation 5, no Xbox Series X eles arrumaram ali melhor a questão do frame rate, ficou um pouco mais similar uma com a outra. E a desculpa naquela época foi o quê? As tais das ferramentas, certo? Pois é, estamos 3 anos agora à frente na nova geração, e saiu o Mirage. E adivinha só, o Mirage roda melhor no PlayStation 5. Lógico, por muito pouco, tá? Isso a gente tá falando não é em questão de resolução ou FPS. Isso que a gente tá falando não é nem questão de resolução. Na análise que teve aí comparativa entre os dois consoles, elas são praticamente equivalentes, porém no Series X você tem muito mais tearing nos quadros ali na tela do que no PlayStation 5. Sendo que, na verdade, de acordo com essa lógica das ferramentas, o console do Xbox deveria estar rodando Assassin's Creed melhor do que o PlayStation 5, ainda mais o Mirage, que já veio numa época em que as ferramentas estão aí a rodo para todo mundo usar, não é verdade? Agora, galera, antes de encerrar o vídeo, aquela mensagem que eu falei para vocês lá no começo, que a gente ia falar aqui no finalzinho, bem rapidinho, tá? Galera, a taxação dos produtos importados. Eu sei, isso é um assunto que interessa a muitos de vocês, porque eu vejo nos relatórios aqui da loja do canal, a galera compra a rodo, SSD e vários produtos assim para PlayStation. Tanto é que no último mês nós batemos recordes. Foram mais de 100 vendas aí pelos links aqui do canal. Muito obrigado aí a vocês. Mas agora fica um dos últimos avisos, tá? Tá começando o dilúvio, a porta lá da Arca de Noé tá fechando. Que é o seguinte, galera, o AliExpress já avisou. É dia 15 desse mês que vai ser implementado o sistema do remessa conforme. Ou seja, ainda tá dando tempo de vocês fazerem as suas compras. E galera, essa questão de taxação, como que tá funcionando? Bom, eu já comprei mais alguns produtos aí no decorrer desses tempos, dessas semanas, tá? E não fui taxado em nenhum. O único produto que eu fui taxado, galera, durante todo o meu tempo de importação, e olha que eu tenho quase já 20 produtos importados ali nas minhas importações do correio, tá? E eu só fui taxado em um.
que era uma máscara. Sabe aquela máscara que eu usei naquela live lá, que eu tava fazendo pra vocês, né? A máscara anti-pedrada, né? Na live lá do State of Play. Pois é, foi naquilo ali que eu fui taxado. Agora, uma taxação de mais, o quê? Quase 20 produtos que eu já fiz importação só esse ano. Eu já devo ter feito mais de 10, 12 importações, certo? Pelo AliExpress, só foi taxado em uma. Ou seja, o aviso pra vocês, que eu tô reforçando de novo, é: façam as suas compras agora. Para isso a gente tem a loja aqui do canal, que é para ajudar vocês. Você quer fazer por conta própria? Pode fazer também. A loja do canal é só para ajudar. Então quem quiser fazer as compras ainda tá a tempo. A gente, repito, a gente não sabe ainda como que vai funcionar esse sistema no AliExpress. Se eles vão taxar já na fonte os produtos acima de $50, ou se vai ser opcional, ó, você pode pagar agora e não ser taxado lá quando chegar no teu país, ou você tenta a sorte. Mas pelo menos nos produtos abaixo de $50, pelo que está sendo dito, vai ser taxado já automaticamente na fonte. Não vai ter como fugir disso. Então o conselho que eu tô dando pra vocês, galera, é o seguinte: você quer comprar principalmente isso aqui, ó. Isso aqui é o cara que mais vende aqui no canal disparado. SSD. Cara, você quer comprar um SSD pro teu PlayStation? Esse é o momento. Principalmente o que eu indico pra galera são os SSDs, ó, de 4 TB, tá? Por que os de 4 TB? Porque esses são os mais caros que tem e esses vão ficar impossíveis de você comprar quando a taxação chegar, porque hoje em dia eles custam de 800 aos 1.000, 1.200 reais, 4 TB, tá? De espaço. Com a taxação esse negócio vai custar quase R$2.000, R$2.400. Então, ó, abram o olho. É o último dos avisos que a gente tá dando aqui pra vocês. Se você não aproveitar agora, você vai chorar depois do dia 15, porque você não vai mais conseguir aproveitar esses preços. Isso vale, não é só pra galera do PlayStation não, galera. Tem também a galera do Xbox e tem também a galera do PC. Eu falo que inclusive a galera do PC é o principal que vai sofrer, porque hoje em dia, ó, você quer comprar placa de vídeo, muita placa de vídeo passa pela taxação lá na Receita, mas muita. Processador então, vixe, processador tem menos chance de ser taxado do que um SSD, porque ele é até menor. Ele é até menor, ele vem sem caixa, os caras não pegam isso aqui, tá ligado? Muito difícil pegar isso aqui. Então tá valendo a pena, tá ligado? Agora, essas coisas, principalmente de PC, quem tem PlayStation e PC, como é o meu caso também, ó, agora é hora de aproveitar. Acessório, teclado, headset, bom, lógico, monitor não, porque não tem como você importar isso aí sem ser taxado, é muito pesada a caixa. Mas olha, também tem armazenamento, memória RAM, né, que a gente tava falando aqui agora, processador, placa de vídeo. Essa é a hora de vocês aproveitarem, tá? Depois não fala que eu não avisei. Belezinha? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Um grande abraço aí pra todo mundo. E por gentileza, não se esqueça de deixar o like no vídeo, galera. É muito importante pra manter o nosso conteúdo aqui sempre sendo recomendado para mais pessoas aqui na plataforma. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.